Na primeira questão, letra A, ela pede para a gente dizer quantos anagramas tem permutando as letras da palavra matemática. Então, primeira coisa, quando a gente quer encontrar os anagramas, a gente tem que contar a quantidade de letras que existe na palavra. Então, na palavra matemática existem 10 letras. Então, a partir daí eu já faço 10 fatorial. Se a palavra não obtiver nenhuma letra repetida, então eu faço apenas o fatorial da quantidade de letras. No entanto, a palavra matemática, ela tem sim repetições. Então, vamos ver quais são elas. A letra M eu tenho uma, duas vezes. Então, se eu tenho duas vezes, então eu divido esse número aqui por 2 fatorial. Só que eu ainda tenho que ver se tem mais repetições. Então, eu tenho aqui, a letra A, uma, duas, 3 vezes. Então, eu coloco aqui, 3 fatorial. Tenho a letra T duas vezes. Então, eu boto 2 fatorial. Não tenho mais repetições, então agora eu resolvo. Eu fui simplificando o fatorial do meu 10 e parei no 3. Por quê? Porque no denominador eu já tenho 3. Então, eu posso cortar esse 3 por esse 3. O restante dos números eu fiz o fatorial. Então, agora eu vou fazer a divisão. Multiplico todos esses valores, deu 604.800. Aí, dividido por 4, vai dar 151.200. Pronto, só isso. Já a letra B, eu quero a permutação, eu quero saber os anagramas que formam a palavra matemática, no entanto, com 2 observações. A primeira letra tem que ser M e a última letra tem que ser A. Então, aqui, nessa primeiro lugar aqui, e no último eu só tenho uma possibilidade. Vai ser M aqui e vai ser A no final. Então, eu só tenho que permutar as letras que estão aqui, no meio. Então, se eu tinha 10 letras na palavra matemática e eu tiro as 2 que foram colocadas aqui como observação, então eu vou ter apenas 8 letras. Então, eu vou fazer aqui, o fatorial de 8, só que ainda tem repetições. Lembra lá, palavra matemática. Esse M eu já não conto porque ele está fixado aqui. Então, agora, quando eu vou fazer a permutação aqui, só tenho apenas um M. Então, não existe repetição entre M. Só que o A, eu tinha 3. Um está fixado aqui, aí ainda tenho 2. Então, eu vou dividir aqui, por 2 fatorial. E também o T continua aqui 2 vezes, então, 2 fatorial. Então, agora, vou fazer aqui, os valores. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, que eu parei aqui porque embaixo tem 2 fatorial e eu posso cortar. Então, multiplicando isso aqui, eu vou encontrar o valor de 20.160. 20.160, que eu vou dividir por 2. Quando eu divido, eu encontro o valor de 10.080. Então, são 10.080 os anagramas da palavra matemática que começam com M e terminam com A. Segunda questão, nós queremos saber quantos anagramas são possíveis com as letras da palavra setembro. Então, como a gente viu na primeira questão, temos que contar a quantidade de letras que tem a palavra. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então, colocamos aqui, 8 fatorial. Temos letras repetidas? Se tivermos, vamos dividir esse valor. Então, temos a letra E aqui 2 vezes. Então, 2 fatorial. Temos alguma outra letra? Não. Então, a gente segue fazendo o cálculo. Vim simplificando aqui, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Parei no 2 porque eu tenho um 2 aqui no denominador. Posso cortar esse por esse. E quando eu multiplico esses valores aqui, que sobraram, eu encontro o valor de 20.160.
e 60. Então, eu tenho esse número aqui de anagramas com a palavra setembro, com as letras da palavra setembro. Na terceira questão, eu quero saber quantos são os anagramas da palavra salgueiro, sendo que ela tem que iniciar com a letra S. Então, a gente elimina a possibilidade de permutação da primeira letra, que vai ser o S, e a gente faz a permutação das demais letras. Então, se o nome salgueiro tem 9 letras, eu vou fazer a permutação apenas das 8 letras restantes. Então, vou fazer o fatorial de 8, que é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, 4, 3, 2 e 1. Quando eu multiplico tudo isso, vai dar 40.320 anagramas da palavra salgueiro, certo? Iniciando com a letra S. A quarta questão, eu quero saber de quantas formas 5 pessoas podem se acomodar em um automóvel com 5 lugares. Então, eu tenho 5 pessoas, 5 lugares. Então, é só permutar a quantidade de pessoas nos lugares. Então, se é 5, permutação de 5, ou seja, 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120 maneiras. Só isso. Quinta questão. Quantos são os anagramas da palavra saber? Saber tem 5 letras. Então, 5 fatorial. Tem repetição? Não. Então, é o fatorial de 5, que a gente já viu que é 120. Então, 120 anagramas. A sexta questão, eu quero saber de quantas formas eu posso permutar as letras da palavra prova, sendo que comecem por vogal. Então, eu coloquei os tracinhos aqui que correspondem à quantidade de letras. Então, a palavra prova tem 5 letras, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos. Então, o que é que eu vou colocar aqui? Primeiro, quantas vogais, já que é a observação que eu tenho aqui, para começar por vogal, então quantas vogais diferentes eu tenho na palavra prova? Eu tenho o O e o A. Então, eu tenho duas vogais diferentes. Então, eu tenho 2 possibilidades de iniciar aqui os anagramas. Então, aqui, ó, eu tenho 2 opções, ou o A ou o O, certo? E depois eu vou permutar o restante das letras. Então, vamos supor que eu peguei uma das vogais e já coloquei aqui. Então, agora me sobram 4 letras para permutar. Então, é isso que eu vou fazer. Vou permutar as letras aqui, que seriam 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quando eu multiplico aqui, vai dar 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 2, 48. 48 anagramas que a gente encontrou aqui, que começam por vogal. Mas aí também, ainda na questão, ela pede os anagramas que começam e terminam por consoante. Então, a gente segue o mesmo raciocínio. Coloquei os 5 tracinhos correspondentes às letras da palavra prova. E aí, eu vejo aqui quantas consoantes eu tenho. Tenho 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 possibilidades de começar aqui, certo? Mas quer que comece e termine. Então, se eu já usei uma consoante no início da palavra, no início do anagrama, eu vou ter apenas 2 restantes. Então, aqui eram 3 possibilidades, aqui agora só são 2, porque uma eu já usei aqui. Então, eu tenho 2 aqui. Então, agora eu vou fazer a permutação das letras que restaram. Sobraram 1, 2, 3. Então, a permutação de 3. 3 vezes 2 vezes 1. Quando eu multiplicar aqui, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 1, 18. 18 vezes 2, 36. Respondido. Sétima e última questão, eu quero apenas a permutação, ou seja, os anagramas das letras da palavra carreira. Então, temos aqui 8 letras, então 8 fatorial. E as repetições aqui, ó, o A,
2 vezes. E o R, 1, 2, 3 vezes. Então, 3 fatorial. Então, agora eu faço a simplificação. 8, 7, 6, 5, 4, 3 fatorial, dividido por 2. Fatorial de 2 é 2, então a gente já deixa aqui 3 fatorial. Corto esse por esse. E eu posso cortar esse 8 por esse 2, quando eu divido, sobra 4. Então, eu fiz a simplificação desse número. Então, quando eu multiplicar todo esse valor aqui, vai me dar o valor de 3.360. Então, são 3.360 anagramas da palavra carreira.